Hoje eu quero falar sobre uma experiência que todo imigrante vive, mas poucos conseguem colocar em palavras. E isso é o mais importante e mais pessoal, porque cada um tem a sua vivência específica e todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. Mas a máxima, que é o que realmente transforma você, é que você se torna um ser humano muito melhor do que você poderia imaginar. Então, hoje eu quero falar sobre essa experiência, né, que todo imigrante vive, mas poucas pessoas conseguem colocar em palavra a sensação de deixar de existir. Quando a gente decide migrar, normalmente imagina uma vida nova, mais segurança, mais qualidade de vida, mais oportunidades, mas existe um preço invisível que ninguém coloca na conta. Você deixa de ter aquelas amizades que você tinha antes, você não tem mais contato com a sua família, com os lugares que você frequentava, você deixa para trás a versão de você que fazia sentido naquele momento. E isso começa logo nos primeiros dias. E existe uma sensação muito estranha, que é a desassociação do próprio eu. É como se você estivesse vivendo dentro da sua própria vida, mas assistindo tudo de fora. Você sabe quem você era, mas parece que essa pessoa ficou presa no país que você deixou. As referências mudam, o humor muda, até as pequenas coisas deixam de fazer sentido. Você percebe que boa parte da sua personalidade existia porque o ambiente permitia que ela existisse. E quando o ambiente desaparece, quem sobra? Você não pertence a lugar nenhum. Existe uma solidão que só quem imigrou entende. Você está cercado de pessoas, mas ninguém compartilha a mesma história que você. Enquanto para os nativos tudo parece automático. Para você, absolutamente tudo exige energia. Pedir um café, ir ao mercado, abrir uma conta, entender uma carta, marcar uma consulta. Cada pequena tarefa vira uma missão. Você passa o dia todo tentando traduzir palavras, mas também traduzindo comportamentos. E isso cansa. Quem sabe, isso cansa. E cansa muito. No Brasil, você pensa e fala, automaticamente. Aqui, você pensa, traduz, organiza, confere se está certo e depois fala. E ainda fica pensando o resto do dia se falou alguma coisa errada. A língua limita muito, muito mais do que a comunicação. Ela limita a sua personalidade. Você não entende e você não consegue fazer piadas, não consegue ser espontâneo, não consegue mostrar quem realmente é. É como viver permanentemente usando apenas metade da sua capacidade. E isso pode fazer qualquer pessoa acreditar que ficou menos inteligente, mas não ficou. Só perdeu a ferramenta que sempre usou para existir socialmente. E depois disso também vem o isolamento, que aos poucos você percebe que está sozinho, mesmo quando está acompanhado. Porque existe uma distância invisível entre você e o resto do mundo. Enquanto todos cresceram, entendendo aquelas regras, você ainda está tentando descobrir quais são. Isso cria uma sensação constante de estar fora, estar do lado de fora, olhando uma festa pela janela. Você vê, você entende, mas ainda não faz parte. E talvez essa seja uma das maiores dores da imigração. A solidão não vem da falta de pessoas, ela vem da falta de pertencimento mesmo. E depois chega um ponto que a realidade começa a se desfazer. O que seria isso? Cada um passa por isso de uma forma muito específica. No meu caso, eu realmente senti que a realidade estava se desfazendo. Pode parecer loucura, talvez tenha alguma explicação neurológica, psicológica para isso, mas principalmente nos momentos que eu sentia muito aquela desassociação, que é uma coisa que acontece, que você sente a desassociação com o mundo e você sente a desassociação com você também, porque você está literalmente num limiar de dois mundos. Você não existe mais como você era quando você estava no Brasil, mas você também não existe como uma personalidade que está na Europa.
porque muitas vezes você ainda não fala a língua, e realmente é um outro mundo, você está coexistindo num limiar entre dois mundos, então isso para o seu cérebro fazer as conexões que ele precisa fazer é muito complicado, porque ele não consegue verificar na matéria as projeções que ele estava acostumado a fazer, e ele ainda não conectou totalmente as projeções dessa realidade que você está agora. Então, às vezes, eu olhava uma árvore e via ela se desfazendo, ou eu olhava uma paisagem e é como se tivesse em frames, assim, como se essa paisagem tivesse uma interrupção. Isso parece loucura, mas eu sempre tive atenta com o processo, com o meu processo, ainda tô passando por ele, né, porque eu ainda tô no início dessa trajetória, e por isso também que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu acho muito importante colocar essas questões para você que está passando pela mesma coisa, ter essa identificação, e para as pessoas que têm vontade de imigrar, já se prepararem também e entender que isso é normal e que você tem que se acolher e que também tem muita coisa boa que você aprende nesse processo. Então, vamos seguir aqui com o vídeo, porque eu acredito que tem um presente escondido dentro do caos. Quando ninguém conhece você, você pode descobrir quem realmente é, sem expectativas, sem rótulos, sem a imagem que as pessoas construíram sobre você durante anos. Você passa a observar tudo, como as pessoas vivem, como elas trabalham, como elas se relacionam, como elas pensam, como elas comem. E sem perceber, você começa a observar a si mesmo também. Muitas vezes pela primeira vez. Você percebe hábitos que nunca questionou, valores herdados, medos, crenças, costumes, tudo aquilo que você achava como normal, revela que era apenas cultural, que você só foi levando. E isso muda completamente a forma como você enxerga o mundo e como você enxerga a si mesmo também. E como você começa a se acolher mais, porque você não tá gastando toda a tua energia e passando a maior parte do seu tempo se conectando com os outros, atendendo expectativas dos outros, cuidando dos outros, porque é você por você mesmo. E você tende a se olhar mais profundamente cada vez mais. Então, eu acho isso maravilhoso. E depois desse processo, que é quando você começa a construir o seu próprio espaço. A adaptação, ela não acontece quando você aprende a língua em si, nem quando você consegue um emprego. Ela acontece quando você para de tentar recriar o Brasil dentro da Europa e começa a construir uma vida que só poderia existir aqui. Você cria novos lugares favoritos, novos amigos, novas rotinas, novas tradições, e você finalmente deixa de sobreviver e começa a viver. E com isso, você também vai descobrindo a nova versão de você. Porque realmente existe uma pessoa que só pode nascer depois que a antiga desaparece. Uma versão mais resiliente, mais consciente, paciente, observadora. Você aprende que conforto não gera crescimento, que identidade não é fixa, que pertencimento não é algo que encontramos, é algo que construímos. A imigração, ela não muda quem você é, ela muda a maneira como você enxerga quem você é, as coisas que você vai construindo durante o caminho, as portas que você mesmo abre através da sua própria dedicação e de você realmente acreditar também. E isso te traz uma força que nenhuma pessoa poderia te dar, que nenhum apoio familiar poderia te dar, que nenhum emprego fixo poderia te dar, porque você constrói algo dentro de si mesmo que é impossível de ser destruído. E depois que você aprende a confiar no processo, você vai galgando novos espaços, porque você sabe que se você confiar e se você seguir a si mesmo, porque você, apesar de contas, não teve outra opção, você consegue outras coisas. Então, uma das principais coisas que as pessoas que passaram por esse processo de imigração dizem, e realmente é verdade que eu tô comprovando isso agora, é que
você consegue qualquer coisa. Se você consegue passar por isso, dessa desassociação total, é como se a tua identidade estivesse derretendo, o teu mundo estivesse derretendo e você ainda continua ali. E melhor, você ainda continua mais ali com você. Depois que você passa por isso, você cria uma força que nada mais pode destruir. Então, isso é uma dádiva, isso eu acredito que é o mais importante. E geralmente as pessoas que fazem isso conhecem outros lugares, porque se você teve peito para poder recomeçar uma vida totalmente nova, em um lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, com costumes desconhecidos, você consegue qualquer coisa. E com isso você vai visitar outros lugares, você enxerga paisagens que você nunca pensou que existia. Você vive de verdade, você deixa de buscar esperança no mundo através de uma tela, porque você vê as pessoas vivendo e tá, e eu? E se você estiver vendo esse vídeo e você morar no Brasil e você tá feliz com o que você vive no Brasil, tá ótimo também, porque esse não é um caminho para todo mundo. Mas se você decide passar por isso, saiba que isso vai te transformar, mais para um ser humano muito melhor. Se você tá planejando emigrar, desejo boa sorte, desejo que você acredite em si mesmo, porque realmente vai ter uma recompensa muito grande, você vai ver lugares lindos, você vai viver coisas incríveis, maravilhosas. Eu acredito também que se você sente muito de ir para um lugar é porque tem algo ali para você. Então, às vezes você vai viver algo que você precisa viver, que você só consegue viver naquele lugar especificamente. Então, boa sorte. Para quem tá na caminhada, tamo junto. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal. Obrigada. Até o próximo vídeo.